Senhores deputados, senhores vereadores, caros colegas autarcas de freguesia, autoridades aqui presentes, senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. À hora que esta sessão acontece, decorre celebração idêntica na Casa da Democracia, onde os partidos ali com assento debitam, cada um a seu modo, a visão que têm do 25 de Abril e do percurso feito até aqui. Visão, digo, porquanto a data mais importante do Portugal contemporâneo foi e é ainda, aos olhos de muitos, carregada de visionarismo, ao estilo sebastiânico, de quem acredita que alguém virá do céu um dia para salvar-nos e tomar conta do nosso futuro coletivo. Lá, na Casa da Democracia, é vê-los de cravo ao peito uns, sem cravo a maioria, a romper a palma das mãos em pose laudatória ao discurso dos ditos nossos, porquanto se ignora e despreza a verdade, só porque é dita ou vem da bancada contrária. Está assim feito o retrato do regime em 25 de Abril, há 40 anos instaurado. Com virtudes que convém explorar até ao limite, é certo, mas também com defeitos que é preciso corrigir e que faz com que alguém o tivesse descrito há muitos anos como o pior dos regimes, à exceção de todos os outros. E tal como a pátria, nascida e que se ergueu de uma escabrosa guerra entre mãe e filho, eis a desavença ideológica, o interesse descarado das elites ou das corporações a sobrepor-se ao bem comum, enquanto se apresenta aos olhos do povo em papel lustroso a que chamam o regime perfeito. Ora, eu que há muito deixei de ter visões, que me sinto vítima de desmandos e convivo com a desilusão de ver-me há muito no Manaus sem arrais, prefiro antes fazer uma leitura objetivada no racionalismo e no sentido pragmático que à vida, ou a tudo quanto me proponho, procuro sempre dar. Rogo, pois, tolerem a leitura sem paixões que pessoalmente faço do trajeto destes 40 anos de vida democrática. No princípio foi o sonho e a esperança, ainda que misturada dos medos que meio século de cruel opressão fez pairar na cabeça de um povo pobre, oprimido, inculto e submisso. O povo saiu à rua e uma manhã bastou para que o que restava de um regime obsoleto e decrépito se convencesse estar a ganhar a causa da revolução. Sim, foi o povo quem a agarrou, escoltado na coragem e audácia dos militares que tomaram o poder enquanto o regime dormia. De cravo ao peito, disse ao que vinha e ditou a regra de querer uma revolução sem sangue, de que deu sinal claro apondo cravos no cano das espingardas e que depressa se transformou o mundo fora na imagem talvez única, na imagem da talvez única revolução pacífica até hoje levada a cabo à escala planetária. O povo saiu à rua e acreditou que unido jamais seria vencido. De mãos dadas, abriu cadeias, libertou prisioneiros políticos, os verdadeiros pais da Revolução. Cortou amarras, tomou de assalto o quartel-general das forças mais emblemáticas do regime. Pôs fim à censura, recebeu efusivamente os exilados e perseguidos de então. Cantou a grândola, celebrou a liberdade e pôs fim a uma guerra iníqua, injusta, que durante décadas pairou como uma nuvem carregada de negro sobre as famílias portuguesas e sobre os jovens, onde me incluo, assim como alguns de vós, a quem foi negado o direito de viver uma juventude alegre e feliz, sem o pesadelo da guerra que a todos esperava e fez todos quanto nelas participamos, adeptos ou colaboradores forçados de tão sinistro regime. Passados todos estes anos, é bom que se diga ter sido um privilégio viver a euforia do 25 de Abril, que ficará para a história portuguesa como a data mais célebre e importante de Portugal, só comparável à Revolução de 1640, que nos libertou do jugo e da tirania que então nos oprimia. E eu que vivi de tão perto
Entrei em Mafra de malas feitas para a guerra no dia 22 de abril, na véspera, portanto. E eu, que o vivi de tão perto, ainda hoje sinto um frémito de emoção por ter sido no meio de 1 milhão de presentes no 1º de maio e assistir de muito perto, no estádio universitário, ao abraço distante e desconfiado entre duas das personalidades mais marcantes da luta política na clandestinidade, Mário Soares e Álvaro Cunhal. Foram dias de euforia, de exaltação e júbilo, mas de muitos medos também. Poetas, escritores, operários, soldados, marinheiros enchiam as ruas de Portugal de contagiante alegria. Vivia-se o sonho, portanto, esperados, porque muitos deram a vida e julgaram impossível um dia concretizar-se. Só que a festa também foi só de pouca dura. Os deserdados do regime davam a sola para a estranha, uns, ou conspiravam nas franjas culturalmente mais débeis ou desprotegidas da sociedade, particularmente no mundo rural. Os caciques e carrascos do regime que não foram julgados, outra originalidade nossa, continuaram a minar consciências e a orientar o povo, que não tinha consciência política, para a fidelização aos partidos que, entretanto, surgiram. A festa e a paz do 25 de Abril foram, assim, a pouco e pouco, sendo esvaziadas. Diferentes concepções ideológicas consagradas nos programas dos partidos foram levadas ao extremo, dividindo famílias, amigos, organizações, empresas e até aldeias inteiras. Localmente, deu-se a singularidade de termos de uma panada 2 presidentes de Câmara, um que entrou pela porta, outro que terá entrado pela janela, um para dentro, outro por fora. Estava lançado o mote para os anos perigosamente conturbados que viriam a seguir-se e de que muitos poucos, ou se calhar nenhum de nós, se deu antecipadamente conta. Com os partidos vieram as primeiras eleições ditas livres. Foi em Luanda que exerci pela primeira vez o meu direito de voto. Crueldade do destino. A Luanda de que todos queríamos fugir é hoje a terra do sonho, do futuro, da esperança, para onde os desesperançados do nosso país se mandam e refugiam, na ilusão, na crença de fazerem a vida que a pátria lhes nega. Com os partidos, pilar essencial de qualquer democracia, vieram as crispações, desavenças, divisionismos que só em preparação geral em abraçar e viver o regime democrático justificam. Não estávamos preparados para a sã convivência e vimos na democracia sinónimo de vida fácil quando tem de ser entrega, luta, querer, vontade de se ingrar e de vencer. A democracia é sangue, suor e lágrimas. Era o que qualquer governante sensato deveria recomendar, tal como fez Churchill na preparação dos ingleses para a guerra e que, no meio de muita incerteza, disse claramente que era a única coisa que poderia garantir ou prometer. Por cá eram só manhãs que cantam, vida fácil, promessas risonhas de um Estado obeso que a nação nunca pôde comportar. O povo, todos nós, igualmente impreparados, sem formação política e quase todos sem tradição de luta no seio familiar, deixámo-nos encantar por promessas de que nunca duvidámos poderem ser execuíveis. Nem as diferentes concepções do Estado, plasmadas nos programas e lutas partidárias, serviram para um alerta geral, tal era a cegueira dos partidos em afirmarem-se e conquistarem o voto dos reformados e dos funcionários do Estado, assim como a inconsciência com que tantas fidelizações partidárias foram feitas. Por reação, lá íamos em cadeia, uns atrás dos outros, atrás do canto da sereia dos partidos que cada um de nós se acomodou. E qual cego que conduz outro cego, por 3 vezes caímos no precipício da bancarrota. E o povo que fez o 25 de Abril, quando saiu em massa para a rua e agarrou a revolução e evitou a guerra civil, não merecia passar pelo que está passando hoje. O país pobre, faminto, inculto e durante tantos anos ostracizado nos fóruns internacionais,
liberto da despesa que dezena e meia de anos nas 3 frentes de guerra ultramarina consumia, esbanjou em benesses os recursos assim poupados e que manifestamente a economia da nação não estava em condições de suportar. Esbanjamento é, de certa forma, também o findado aos muitos milhões de euros recebidos na sequência da nossa adesão à então CEE, hoje impropriamente chamada União Europeia. De União não tem nada. Foram mares e rios de dinheiro aqui chegados que não soubemos aproveitar para dinamizar e modernizar a nossa economia. Derreteu-se quase tudo em fachada. E da ilusão do dinheiro fácil que nunca nos demos conta e íamos ter de pagar um dia com língua de palmo, caminhámos, sem que alguém nos orientasse, para a desgraça coletiva onde hoje estamos enterrados. Quais morgados que não têm onde cair depois de mortos, abandonámos a agricultura, desmantelámos fábricas, abatemos os barcos de pesca, nós que temos a maior zona exclusiva do mundo, e demos-nos à preguiça, à ilusão de que seria possível viver sem trabalhar. Hoje, dizem estudos recentes que temos a 4ª maior rede de estradas do mundo, que não utilizamos por não termos dinheiro para as portagens. São obras de arte para tirar fotografia aérea. E ironia do destino. Com tanto quilómetro de estrada, chega-se 40 anos depois, à vergonha de vermos o nosso concelho confinado às montanhas de sempre e sem uma acessibilidade digna à famosa rede de autoestradas entretanto feita e que iria revitalizar o interior esquecido e tirar Portugal do atraso em que vivíamos. Até a 103, estrada turística por excelência, e a nossa preferida para acesso a Portugal, ficou menos atrativa quando deixámos que se transformasse no estaleiro que hoje é. Nada disto aconteceria se, tal como a Constituição saída do período pós-revolucionário preconiza, a regionalização tivesse sido implementada. Com ela teríamos um governo de proximidade que pensaria a região como um todo e jamais deixaria Montalegre sem uma acessibilidade fácil e digna à rede de autoestradas. E lá vamos carpindo a nossa desgraça em inconformismo, como se tudo isto não fosse também culpa nossa. Não avançar com a regionalização que a Constituição prevê e consentir que tal propósito ou desidrato ainda dela conste, passados 40 anos, revela grave fragilidade, inoperância, inconsciência coletiva, catarse alucinogénica. Pessoalmente, considero que entre uma má regionalização ou não haver regionalização nenhuma, prefiro a primeira, onde os ganhos seriam para todos nós substancialmente maiores e onde teríamos a oportunidade de escolher de 4 em 4 anos governos de proximidade que não o gélido, insensível e perigosamente centralista governo de Lisboa, que à boa maneira Estado novista, continua a olhar para o resto do país com o desdém de quem só vê paisagem e a todos nos considera provincianos. Este percurso de coma induzido em que nos deixamos arrastar explica muitas das contradições e inconstâncias da nossa errática conduta e das dificuldades que hoje sentimos. Hoje, 40 anos envolvidos, e numa análise serena, fria e cerebral, dir-se-á que as conquistas foram imensas. Sim, é verdade, mas faltou-nos sentido crítico, de responsabilidade e participação que faria com que tivesse sido possível termos ido muito mais além. Vivemos uma sociedade que protege interesses instalados, que defende o setor público quando 25% da população com menos de 30 anos está no desemprego e só um setor privado forte, ativo e operante pode absorver. Que defende intransigentemente direitos adquiridos enquanto jovens licenciados imigram ou vendem a força do seu saber por 500 euros por mês e ignora os que, por falta de emprego ou crónica ostracização, estão reduzidos à miséria, entregues à sua sorte e não têm direitos quase nenhuns. Somos o país europeu campeão
das desigualdades. Somos herdeiros e carregamos o fadário daqueles que expulsaram os judeus, essa elite culta e rica que desperdiçamos a favor de países como a Holanda, nossa rival, que cedo percebeu a vantagem das rotas comerciais e das feitorias que aqueles judeus ajudaram a estabelecer. Somos o país que ocupa os primeiros lugares da Europa em tudo quanto é atraso, vergonha e desencanto. E ocupamos os primeiros lugares do Guinness em singularidades inúteis, para não dizer ridículas. Somos um país pimba, sem estatuto, já que este, no quadro da globalização, é cada vez mais ditado pelo dinheiro ou pelo capital, que não temos porque também não soubemos fazê-lo. Somos um país imigra, desde os anos 60, com a particularidade de, passados estes anos todos e ainda em democracia, não termos sabido criar condições para o regresso dos que tiveram que partir nas primeiras levas. Sinal claro de que falhámos. Bem ver o meu povo despejado em Champigny, dizia Manuel Alegre para um francês amigo, ao tempo em que este notável poeta vivia exilado em Paris e que relata muito bem no seu livro O Canto e as Armas. Hoje, esse mesmo povo lá continua. Não mora, é a verdade, nas barracas, como então, mas lá continua a chegar todos os dias e a oferecer ao desbarato a vontade de que tem de ser útil à sociedade e ao mundo. Eu gosto muito de Portugal, mas sinto que Portugal não gosta de mim, dizia-me aqui há dias um barrosão radicado em Paris. Como dói ouvir isto. Outros países europeus foram também países de imigrantes, mas souberam criar condições para o seu retorno e acolhimento, e que sendo portadores de ideias novas, muito ajudaram esses países a desenvolverem-se. A dimensão do país imigra vê-se nos programas de televisão, onde o povo aproveita o microfone do repórter para mandar beijinhos aos seus, que estão espalhados pelo mundo fora e que vamos encontrar nos sítios mais incríveis. Há que ter em conta que este fadário imigratório contínuo atinge hoje os novos quadros em que o país e a sociedade tanto investiu. É o futuro que se vai, já que depois de iniciarem as suas vidas lá fora, jamais regressarão. Foi um investimento inútil. Aqui chegados é oportuno perguntar: valeu a pena o 25 de Abril? Sim, valeu a pena. Foram os seus ideais cumpridos? Responda a cada um, atento à circunstância de, para além da liberdade, termos ficado muito aquém do desenvolvimento económico merecido e da edificação de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igual, como é timbre das democracias. Faz hoje 40 anos que conquistámos a liberdade porque tantos lutaram e outros tantos deram a vida. Mas perdemos-la neste entretanto por 3 vezes. E hoje, comandados que somos de fora, não somos todo um povo ou país livre, malgrado o anúncio de que a Troika está em retirada. É que ela vai continuar aqui, vai continuar a vigiar-nos e a comandar-nos pelo menos até 2021. Diz a canção que só há liberdade a sério quando houver paz, pão, habitação, saúde e educação. Será que os portugueses que vivem debaixo da ponte, que dormem nas ruas das nossas cidades, que morrem sem medicação, que se alimentam dos caixotes do lixo, que abandonam as universidades por falta de meios, sentem que são verdadeiramente livres? As portas que Abril abriu e que o imortal Ari dos Santos dizia que ninguém mais cerraria, há muito se fecharam e mostraram a tantos o lado escuro da desesperança. Estarei a amassar-vos por não preferir a vertente lírica de quem passa ao lado do mal e faz de conta que o não vê. Lá está o pessimista, direi a muitos de vós. Serei. Ser pessimista, no meu entender, é ser um otimista consciente, que é o que eu julgo ser. E o reporte que vos faço resulta tão só da consciência crítica e do sentido de exigência de quem julga ter sido possível, ter sido muito mais além e ter feito muito melhor. O 25 de Abril foi festa e esperança. A festa mais linda, envolvente, risonha e futurista
que a um mortal é dado assistir, ou foi dado assistir. Pessoalmente, foi um privilégio muito grande andar por lá e vivê-lo de tão perto. Vivemos hoje o pesadelo de vermos tantos irmãos mergulhados no desemprego e um país inteiro descrente e de braços caídos. Os 3 Ds do 25 de Abril, que eram a democratização, a descolonização e o desenvolvimento, transformaram-se hoje nos 3 Ds da dívida, do déficit e do desemprego. É com isso com que hoje nos confrontamos, o que é uma vergonha. E se para grandes males, grandes remédios, não é com governantes mal preparados que se vai dar o norte à nau em que todos navegamos e anda há tantos anos à deriva. 25 de Abril sempre terá de ser o grito de quem como eu ainda acredita. Mas 25 de Abril com todos, isto é, onde todos caibam e saibam qual o lugar ou a missão que a cada um de nós cabe. Portugal só será Abril com trabalho, entrega, disciplina, rigor e educação. Será Abril quando pensarmos a pátria e não os interesses corporativistas. Só será Abril quando soubermos reconhecer o ardil que está por detrás de promessas irrealizáveis que nos fazem e que não são mais que uma ofensa ao ser pensante. Só será Abril quando todos dissermos não ao vergonhoso acordo ortográfico da nossa capitulação. Não basta dizer que estamos melhor. É preciso que se diga e interiorizemos que merecíamos e devíamos estar muito melhor. E isto é que é pensar e sentir Abril. Se só tivermos palavras para evocar os progressos conseguidos quase exclusivamente à custa dos rios de dinheiro que a União Europeia fez desaguar neste país à beira-mar plantado, e se esquecermos a nossa incapacidade em estruturar e modernizar a economia, que é a única forma de dar sustentabilidade ao Estado Social e ao investimento público que todos os dias reclamamos, se nos esquecermos que continuamos com um sistema de justiça mais salazarento que a existente à altura, porquanto apenas tem mão pesada para os pobres e para os ditos crimes menores, se ignorarmos a nossa incapacidade em modernizar o Estado, tornando-o mais célere e atuante e deixando de ser o corpo gordo, besuntoso, inoperante e castrador de iniciativas que afasta investidores externos e externos, se persistirmos em ignorar que isto é o que resta da revolução que hoje celebramos e correu o mundo pela sua originalidade, estamos a abrir caminho para que daqui por meio de anos voltemos a ser novamente intervencionados. E isto é que é pensar e sentir Abril. Pensar Abril é exigir de quem nos governa e se propõe governar-nos que o faça sempre com verdade e clareza, e nunca da forma mentirosa e sem ideias claras de estruturação do país, como repetidamente se vem fazendo e continuamos a assistir. É por fim à tragédia de uma geração que não procria e faz do presente uma amostra do negrume que aí vem. É estruturar medidas que levem ao povoamento do território. Medidas tão audazes como as dos primeiros reis e até da chamada colonização interna, também do nosso conhecimento. E nunca através do contraciclo e da insensatez do fecho de serviços que se anuncia para todo o país e de que Montalegre, penso, sairá igualmente perdedor. Senhor Presidente da Assembleia, minhas senhoras e meus senhores, trouxe-vos a leitura, que não a visão, de quem acreditou demais e sente a amargura de ver o seu país a desaparecer, sem classe média, sem juventude, sem nascimentos e inabitado em quase todo o interior. É a leitura de quem acredita que Portugal tem futuro e irá conseguir triunfar, como tantas vezes fizemos ao longo da nossa história, onde repetidamente morremos, quase morremos, mas encontramos sempre forma de renascer. Hoje, com a força e convicção de há 40 anos, celebramos a Revolução dos Cravos. Celebrar Abril é retomar o que falta fazer, ou, como diz a canção,
fazer o que ainda não foi feito. Celebrar Abril é reconhecer que não soubemos estar à altura daqueles que o fizeram em décadas de luta e combatividade e por ele morreram. Celebrar Abril é curvarmos-nos perante a memória dos valorosos soldados caídos em terras de além-mar. Celebrar Abril é cantar a grândola, mas é preciso que se faça a terra da fraternidade. Celebrar Abril é dizer aos vindouros que têm de fazer substancialmente diferente daquilo que nós fizemos. É pedir-lhes perdão pelas dívidas que fizemos e em que os deixamos atolados e que vão ter de ser eles a pagar. Celebrar Abril é e será sempre resistir e sonhar de novo. Muito obrigado.